Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você que é estudante e que se interessa por humanas, né? Nós continuamos aqui com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, O Queijo e os Vermes. E hoje nós vamos tratar de dois capítulos, né? Coloquei dois capítulos aqui porque o capítulo 24 ele é bem curtinho, ele é só de um parágrafo. E para ele não ficar tão curto assim, aí embuti ele com o 25 e a gente ganha também tempo, né? E nós vamos tratar da questão da cultura escrita e da cultura oral, como foi que isso aí agregou valor às teorias de Menóquio. E nós vamos falar também sobre a teoria do caos, tá? Então, pegando aí essa questão da cultura escrita e da cultura oral, nós vimos como Menóquio ele lia os seus livros de forma destacada, chegando a deformar palavras e frases. Ele justapunha passagens diversas, fazendo explodir analogias fulminantes, né? Todas as vezes que confrontamos os textos com suas reações a eles, fomos levados a postular que Menóquio possuía uma chave de leitura oculta, que as possíveis relações com um ou outro grupo de heréticos não seriam suficientes para explicar de onde é que vinha toda aquela ideia de um mundo criado do caos, né? E Menoch triturava e reelaborava suas leituras, indo além do que qualquer modelo pré-estabelecido. Suas afirmações mais desconcertantes, elas nasciam do contato com textos inócuos, como as viagens de Mandeville, as histórias de Judício. Não o livro em si, mas o choque, o encontro da página escrita com a cultura oral é que formava na cabeça de Menóquio essa explosão de ideias. Tá? É aquela questão de achar que o livro ele possui uma verdade inquestionável. E não é assim. O livro ele é uma ideia. Tá? Então, quando ele via uma instituição dizer que aquela verdade que estava na Bíblia ela era inquestionável e ele começa a ler opiniões de outras pessoas que coincidiam com as suas dúvidas, aí ele começa a elaborar suas próprias ideias, tá? E aí começa a questionar e até a duvidar do princípio católico. E agora falando sobre a teoria do caos, nós retornamos então a cosmogonia de Menóquio, que no início nos parece indecifrável, mas agora, né, a essa altura do campeonato, nós podemos reconstruir sua complexa estratificação. Ela começa desviando-se imediatamente do Gênesis e de sua interpretação ortodoxa, afirmando a existência de um caos primordial. Quando ele afirma: eu disse que, segundo meu pensamento e crença, tudo era um caos. Isso é, a terra, ar, água e fogo, tudo junto. Isso foi dito no depoimento de 7 de fevereiro. No interrogatório subsequente, como vimos, o vigário-geral interrompeu Menóquio, que discorria sobre as viagens de Mandeville, e lhe perguntou se esse livro não falava do caos. Menóquio negou, repropondo, dessa vez de forma consciente, o já citado cruzamento entre a cultura escrita e a cultura oral. Não, senhor, mas sobre isso eu li no Fioretto della Bibbia. Mas as outras coisas que eu disse sobre o caos eu tirei da minha própria cabeça. Na verdade, Menóquio não se lembrava muito bem. O Fioretto della Bibbia não falava propriamente do caos. Apesar disso, a narrativa bíblica sobre a criação é precedida sem preocupação nenhuma com a coerência de uma série de capítulos derivados em grande parte do Elucidário de Honório Altum. E que a metafísica se mistura à astrologia e a teologia à doutrina dos quatro temperamentos, onde o capítulo 4 do Fioretto, como Deus criou o homem a partir dos quatro elementos, ele começa da seguinte forma: como está dito, Deus no princípio fez uma grande matéria, a qual não tinha forma nem feição, e fez tanto que podia dali tirar ou fazer o que quisesse,
dividiu-a, distribuiu-a e dela retirou o homem dos quatro elementos. Aqui, nesse ponto, como se vê, é postulada a indistinção primordial dos elementos, né, da natureza, o que de fato exclui a criação dita em Gênese, e todavia o caos não é mencionado. É provável que Menóquio tenha tomado conhecimento desse termo erudito num livro ao qual se referiu incidentalmente durante o segundo processo, mas em 1584, como se verá, ele já sabia. A crônica escrita pelo ermitão Jacopo Filippo Foresti, escrita no final do século XV, porém alicerçada em bases ainda claramente medievais, ela começa com a criação do mundo. Depois de ter criado Agostinho, patrono da sua ordem, Foresti escreveu, e está dito, no princípio Deus fez o céu e a terra, não que esse existisse realmente, mas porque existia em potencial, para que depois se escrevesse que o céu fora feito. É como se, considerando as sementes de uma árvore, já falássemos em raiz, tronco, ramos, frutos e folhas, mas que já existiam, mas não porque já existiam, melhor dizendo, mas porque vão existir. É como se aquilo já existisse em sua mente, você plantasse uma semente, sabendo que dali vai sair uma árvore. E assim se diz que no princípio Deus fez o céu e a terra, quando a matéria do céu e da terra ainda estava fundida, mas como estava certo de que seria o céu e a terra, tal majestade já foi chamada de céu e de terra. Essa forma enorme, sem figuras definidas, foi chamado por Ovídio no início do seu livro mais volumoso, e também por alguns filósofos, de caos, o qual Ovídio menciona nesse mesmo livro dizendo: antes da terra e do mar, do céu que tudo cobre, a natureza era uma massa que os filósofos chamavam de caos, uma grande e indigesta matéria, e não era mais do que uma massa incerta e inerte, reunindo em um mesmo círculo e as sementes discordantes de coisas não bem combinadas. Partindo da ideia de harmonizar a Bíblia com o vídeo, Foresti acabou por expor uma cosmogonia mais ovidiana do que bíblica. A concepção de um caos primordial de grande indigestão material atingiu profundamente Menóquio, daí ele extraiu, depois de muito pensar, as outras coisas sobre o caos da sua própria cabeça. Menóquio tentou comunicar essas coisas aos seus conterrâneos. Quando eles testemunham, eu vi ele dizer que no princípio este mundo era nada, que a água do mar foi batida com a espuma e se coagulou como queijo, do qual nasceu uma infinidade de vermes. E esses vermes se tornaram homens, dos quais o mais potente sábio foi Deus, e os outros lhe dedicaram obediência. Tratava-se de um testemunho muito indireto, até mesmo de terceira mão. Povoledo estava relatando que um amigo lhe contara 8 dias antes, quando ele diz, caminhando pela rua, indo para o mercado em Pordenone, e o amigo, por sua vez, lhe tinha repetido o que ouvira de um outro amigo, que havia falado com Menóquio. De fato, Menóquio, no primeiro interrogatório, deu uma versão um pouco diferente. Observe que estamos diante do Tribunal da Santa Inquisição e que ocorrem são denúncias. São denúncias que, por vezes, são muito vagas. Tá? É como se existisse uma denúncia e caberia ao inquisidor provar a culpa, tá? E não a culpa vindo de uma testemunha. Eu disse que, segundo meu pensamento e crença, tudo era um caos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes. E esses foram os anjos. A Santíssima Majestade quis que aquilo fosse Deus, ele também criado daquela massa, naquele mesmo momento. Aparentemente, ao passar de boca em boca, o discurso de Menóquio havia sido simplificado e distorcido. Uma palavra difícil como caos desaparecera, sendo substituída por uma variante mais ortodoxa. No princípio, este mundo era nada. Observe que houve uma inversão, né? Caos e nada. Caos e nada. A sequência, queijo, vermes, anjos, Santíssima Majestade, Deus, o mais potente dos anjos homens, tinha sido reduzida durante a trajetória. De tanto se falar, algumas partículas se perderam e ela foi substituída por
queijo, vermes, homens, Deus, o mais potente dos homens. Então, em algum momento, essa informação da Santíssima Majestade, ela é omitida. Porém, na versão dada por Menóquio, a referência à espuma batida da água do mar não estava presente. Impossível que Povoledo tivesse inventado. A sequência do processo mostrou claramente que Menóquio estava pronto a variar este ou aquele elemento da sua cosmogonia, desde que mantivesse intacta seu caráter essencial. Assim, a indagação do vigário-geral, quando ele diz o que era essa Santíssima Majestade, Menóquio respondeu: eu entendo a Santíssima Majestade como o Espírito de Deus, que sempre existiu. No interrogatório subsequente, ainda ele precisou: no dia do juízo, os homens serão julgados por aquela Santíssima Majestade que eu citei anteriormente, que existia antes que existisse o caos. E numa versão anterior, substituiu Deus pela Santíssima Majestade. O Espírito Santo de Deus, eu acredito que o eterno Deus daquele caos do qual eu já falei tenha retirado dali a mais perfeita luz, assim como se faz o queijo, e daquela luz fez os espíritos que nós chamamos anjos, entre os quais elegeu os mais nobres. E a ele deu toda a sua sabedoria, toda a sua vontade e todo o seu poder. E este é o que nós chamamos Espírito Santo, o qual foi colocado por Deus na criação do mundo inteiro. Quanto à anterioridade de Deus em relação ao caos, mudou ainda uma vez de opinião. Esse Deus estava no caos como alguém que está na água e quer se expandir, como alguém que está num bosque e quer se expandir, seu intelecto tendo recebido conhecimento, quis se expandir para criar o mundo. Mas então perguntou o inquisidor: Deus foi sempre eterno e esteve sempre no caos? Menóquio responde: eu acredito que sempre tem estado junto, nunca separado, isso é, nem o caos sem Deus, nem o Deus sem o caos. Diante dessa miscelânea, o inquisidor tentou obter um pouco de clareza antes de concluir definitivamente o processo. Tá? E aí nós já chegamos no dia 12 de maio daquele ano. Então, turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Nós vamos continuar com a análise desse livro. Tá? Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Considere-se se inscrever no nosso canal, se tornar o nosso inscrito. Compartilhe os conteúdos do canal, é dessa forma que você fortalece aqui a nossa ideia. Entenda que é um canal de utilidade pública e de instrução acadêmica, não é um canal de entretenimento. E um canal sério como esse, mais do que nunca, precisa do seu apoio, precisa do seu interesse e do seu compartilhamento. Isso talvez não lhe interesse diretamente, mas pode ativar a sua curiosidade e com certeza tem alguém na sua família em idade escolar que pode se aproveitar dos nossos conteúdos. Então não deixe essa ideia morrer, tá? Porque se você passa direto, se você não deixa seu like, se você não compartilha, se você não se inscreve, se você não comenta, corre o risco do YouTube banir o canal da plataforma por falta de interatividade e nunca mais encontrarmos conteúdos autoexplicativos como esse. Então, turma, fiquem todos bem, até uma próxima.